Bom dia, galerinha! E aí, como vocês estão? Hoje eu vim falar sobre o encontro que eu tive com o Espírito Santo. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo é que eu não vim aqui para falar mal de religião. Não é esse o intuito do vídeo, não é esse o intuito do canal. A minha intenção é contar as minhas experiências espirituais, todas elas, tanto as positivas quanto as negativas. Por quê? Por que eu tive essa ideia de fazer esse canal voltado para isso e tal? Não só isso, né? Vai ter outras coisas também, outros tipos de conteúdo e tal. Mas o que eu quero deixar mais em evidência são os vídeos espirituais. E como eu disse anteriormente, a minha intenção não é falar mal de religião, tampouco propagar algum tipo de religião, porque eu não sigo nenhuma. Eu optei por isso, tenho os meus motivos, mas nada contra, respeito os católicos, respeito os evangélicos, até porque Deus usou também religiões para me dar um pouco do entendimento que eu tenho hoje sobre Deus. Então vamos lá? Lembrando que esse vídeo eu vou fazer ele em 2 partes para não ficar muito cansativo. Então vamos lá. Eu sempre fui católica, praticante. Eu ia todo domingo nas missas, eu fiz a catequese, eu batizei, eu crismei. Eu só não casei na igreja católica. E quando eu era católica, eu não tinha por hábito ler as escrituras e nem estudar as escrituras. Porque uma coisa que, pelo menos na época em que eu frequentava, há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, a Igreja Católica não tinha por hábito incentivar os seus seguidores a estudar as escrituras e tal. Não sei qual é o motivo, também não vou entrar aqui em detalhes. Enfim, eu era católica praticante. Por que eu quero deixar isso bem claro? Porque nesse vídeo eu vou abordar muitas coisas, experiências minhas. E vou abordar muitas coisas e tem a ver também com a Igreja Católica. E eu tinha, assim, muitas experiências ruins espiritualmente. Muitas experiências ruins, principalmente, eu sempre tive, desde que eu nasci, desde que eu nasci, porque com 3 anos eu me recordo da primeira experiência sobrenatural que eu tive, mas com certeza eu sinto assim que eu trago isso desde, sei lá, da barriga da minha mãe. É uma sensação que eu tenho, que isso não começou de agora, começou quando eu tinha 3 anos, começou muito antes. Enfim, uma das coisas que me perturbava profundamente, além das experiências espirituais horrorosas que eu tinha, como paralisia do sono, como viagem espiritual, em espírito eu ia em vários lugares, ou pelo menos era a sensação que eu tinha, que o meu corpo, que o meu espírito saía do meu corpo e eu ia para outros lugares. E uma das experiências que mais me deixou apavorada foi quando eu estava dormindo. Hoje eu sou casada, tenho um filho, né? Moro na minha casa, não moro mais com os meus pais, mas nessa época eu morava com os meus pais.
E a experiência mais apavorante que eu tive foi quando eu deitei para dormir, senti uma presença muito ruim dentro do quarto e em seguida eu me senti obrigada a fechar os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu senti que a minha cama estava tremendo, que a minha cama ia até o teto e voltava até o chão. Foi uma experiência horrorosa. Eu tentava gritar e não conseguia, eu tentava falar e não conseguia, eu só conseguia mexer o olho, eu não conseguia nem abrir o olho. E de repente eu comecei a ouvir um som muito alto. Esse som, a impressão que eu tinha é que ele estava dentro da minha cabeça, que não estava fora, mas dentro da minha cabeça, uma sensação única. Quem teve sabe. E de repente comecei a ouvir uns barulhos do fogo queimando algo. Sabe aquele estalo que dá quando o fogo queima a lenha? Era esse som que eu ouvia. De repente, ao fundo desse som, que estava muito alto, eu comecei a ouvir vozes. A princípio eu não sabia que o que eu estava ouvindo eram vozes, mas eu ouvia um som muito estranho. Aí eu comecei a prestar atenção nesse som que eu ouvi. Quando eu prestei atenção, eu percebi que eram milhares de vozes murmurando. Ai, ai, ai. Eu só ouvia isso. E eu ouvia um barulho como se fosse de algo que passava por essas pessoas com muita rapidez, sabe? Foi uma experiência horrível. Eu ouvia risadas horrorosas. Essa experiência que eu tive não tem nada igual. Eu nunca encontrei nada parecido em filme. Inclusive os sons que eu ouvi, as milhares de vozes gritando. Eu sei que eram milhares de milhares porque não tem como ser diferente. É único, sabe? É característico. Enfim, eu comecei a ouvir aquilo, ouvir, e eu comecei a ter uma sensação muito ruim. Até então, eu não acreditava muito no inferno. Não acreditava muito no inferno. Eu acreditava, mas com o pé atrás. Eu pensava comigo, Deus sendo tão bom, Deus não ia, sei lá, deixar que o inferno existisse, que isso fosse real e tal. Tinha os meus pensamentos lá, eu achava que não tinha nada a ver, que o inferno não existia, que era uma invenção humana. Como eu falei no começo desse vídeo, eu não tinha o hábito por estudar as escrituras, a palavra de Deus. E lá está escrito que existe sim um lugar de punição eterna, que foi feito para os demônios e para todos aqueles que seguem eles, seguem Satanás. Então eu tive aquela experiência, mas eu não acreditava. Assim que eu comecei a ter essa experiência ali no momento da paralisia do sono, porque isso foi uma paralisia do sono que eu tive, caiu a minha ficha. Falei, meu Deus, o que eu tô ouvindo é o inferno. Aquilo me deixou assim, apavorada, e eu não sabia o que eu fazia. Não sabia o que eu ia fazer ali para resolver, para sair daquilo e tal. E aquilo foi desesperador. Aquilo para mim foi uma coisa sinistra. Experiência, assim, uma das experiências mais assustadoras que eu tive. O pior de tudo é você não poder sair daquela situação. Então eu firmei meu pensamento, eu tentei firmar o meu pensamento em Deus e nos santos
que eu acreditava na época, que eu era católica. Comecei a rezar para santos, eu era devota de Nossa Senhora Aparecida e tal. E quanto mais eu rezava a oração da Ave Maria, mais esses espíritos me dominavam. Mais aquilo que eu ouvia me dominava, era mais forte. Eu ouvia bem no fundo, quando eu rezava essa oração da Ave Maria, uma risada, como se fosse deboche, sabe? Quando eu comecei a rezar pela primeira vez a Ave Maria, eu senti que alguma coisa montou em cima de mim. E eu pensei comigo, não, com certeza eu estou fazendo essa oração e os demônios estão perturbados com essa oração, por isso que eles montaram em cima de mim e tal. Vou continuar orando que eles vão sair. E rezei Ave Maria uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E eu notei que quanto mais eu rezava, pior ficava. Aí que parecia que eles tinham mais poder sobre mim, que eu não conseguia mexer. Eu me sentia amarrada. Então de repente, aquilo passou. Eu decidi parar de rezar Ave Maria e ficar quieta, sem rezar nada. Aí eu parei de rezar, passou. Em seguida eu abri o olho. A sensação que eu tive foi que eu não estava dormindo, que eu não sentia aquele peso que a gente sente nos olhos quando a gente está num sono profundo, ou sei lá, num sono leve. Quando você acorda, você sente um pesar nos olhos. Eu não senti aquilo, era como se eu tivesse com o olho só fechado. Porém, o meu corpo estava muito cansado. Como se eu tivesse, sei lá, brigado, tido uma briga muito forte com alguém. Meu corpo estava dolorido, eu estava muito cansada. Pessoal, eu vou finalizar essa primeira parte para não ficar muito grande, mas na sequência eu vou contar o resto dessa história. Então, até logo.